dia a todos, graça e paz. Gostei do bom dia e forte. Bom dia. Bom, eu quero começar agradecendo, gratidão pelo culto que tivemos ontem e pela sua presença lá. Sua presença fez diferença. Tivemos 168 pessoas reunidas ontem no nosso culto de gratidão a Deus, de consagração do nosso templo lá, da congregação. Eu agradeço. Se você não pôde ir, eu sei que você esteve lá em espírito, né, orando por nós. Mas foi muito bom. O segundo motivo, a irmã Kátia já orou, né? Ore pelo diácono Everton, sua mãe faleceu. Por certo, ele deve estar lá em Minas, né? Cidade natal dela. Orem pela vida da família enlutada. Irmãos, estamos a um mês do Natal. Então, vamos falar de Natal, né? Aproveitar a oportunidade, né? O que é Natal? Então, eu vou trabalhar. Os irmãos sabem que minha aula vai ter uma enxugada hoje, porque nós temos no final hoje uma apresentação de flautistas. Então, realmente, já temos hoje o início na nossa igreja das comemorações do Natal de Cristo, né? E eu vou então abordar esse assunto. O que é Natal? Muita coisa você já sabe, mas o meu propósito de trazer esse estudo é que tem havido controvérsias. Você faz parte da família da fé, mas você está numa família sanguínea. E você tem outros relacionamentos. E tem havido, assim, questionamentos. Pode comemorar o Natal? Não pode? É paganismo? É bíblico? Então tem havido uma confusão muito grande em torno disso. Você deve ter conversado com pessoas. Isso aí é paganismo. Tem seita herética aí que nem menciona o Natal. Você deve saber qual é, né? Natal. Entendeu? Então tem muita confusão em torno desse tema. Pode, não pode? Pode fazer salmão no Natal? Pode convidar o pastor, não tem problema não, vou achar ruim não. Ok, então eu resolvi trazer esse assunto, um bate-papo com a igreja em torno disso. E como é um assunto que tem gerado essas controvérsias indevidas, pessoas inventam coisas, querem levantar polêmicas em torno de coisas que são líquidas, né, claras, né? Enfim, então meu propósito é trazer aqui uma palavra pastoral, bíblica, orientadora em torno desse assunto. Para você então, se estiver lá no dia de Natal conversando lá com alguém que é testemunho de Jeová, e vai confrontar você, né? Isso é paganismo, você de um jeito, você vai saber não. Então você vai saber explicar então essa situação, né? Então meu propósito é trazer aqui uma abordagem nesse sentido, né? Quero começar, então, com uma coisa bem simples. Na minha introdução, a palavra Natal, qual que é a sua etimologia? Ela não vem nem do hebraico, nem do grego. Ela vem do latim. Então, a palavra Natal é de origem latina. Natale, nascimento. Então, Natal é nascimento. A palavra significa isso, né? É lógico que essa palavra assumiu a conotação forte e quase que exclusivamente para o nascimento de Cristo. Então, na conotação da palavra Natal, nos remete, nos conduz, nos leva imediatamente ao nascimento de Cristo Jesus. As comemorações, né? Aquilo que acontece aí, chamado espírito natalino, né, desse momento que nós passamos, né? Então, o meu propósito é caminhar nessa direção. Mas vamos orar mais uma vez, né, para que Deus ilumine o seu coração. Ó Deus, estamos aqui nesta manhã e pedimos graça sobre nós. Vamos abordar o que é o Natal e que essa abordagem traga edificação, orientação, segurança a cada um de nós, diante do teu Filho amado que nasceu para nos salvar.
que tu abençoes esse momento, aqui no templo, também os demais professores que estão ministrando, que a tua palavra possa atingir cada coração, trazendo orientação, trazendo fortalecimento, trazendo o consolo que nós temos em Cristo Jesus. Que a tua graça iluminadora esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, pensando então que é uma palavra quase que hoje exclusiva nessa direção, eu vou abordar alguns assuntos em cima disso. Se eu não conseguir dar toda a aula, eu vou dar uma enxugada hoje. Mas o primeiro assunto é, a Bíblia celebrou o Natal? Qual que é o nosso padrão? Qual que é o nosso ponto de referência? Não é a Bíblia? As celebrações bíblicas do Natal? Bom, se a Bíblia é a nossa base, a nossa única regra de fé e prática, como é que tem gente falando que é paganismo comemorar o Natal? Que não pode. Não pode nem lembrar disso. Entendeu? Então eu vou expor, primeiro, o que a Bíblia diz. Ela é a base da nossa fé. As celebrações bíblicas do Natal. Eu coloquei 2 textos bem conhecidos, né? Para a gente poder trabalhar. Vamos inverter a ordem, vamos começar com Mateus. Mateus capítulo 2. Vamos ver então aí. Então, que a Bíblia, de forma inegável, tem registros especiais de celebrações sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. E esse texto de Mateus 2, então, nos leva a informação bem clara disso. Que se a Bíblia registrou, porque foi importante. Entendeu? Então temos que trabalhar. Vamos ler de forma alternada esse texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Então está pontuando que o nascimento dele faz parte da história. Teve um momento exato. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá. E sairá o guia e há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-os cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Bom, temos aqui uma narrativa bem conhecida. Primeiro, esses magos não eram magos da magia. O termo mago, né, lembra pessoas estudiosas, eram homens eruditos da época que estudavam
astrologia, os astros, né? Também possivelmente estudavam medicina, outras, né? Então esses homens aqui não eram da magia negra, né? Não, eram homens estudiosos. E esses homens estudiosos saíram do Oriente e vieram a Jerusalém para adorar alguém que nasceu. Você sabe a distância do Oriente até Jerusalém? Da Babilônia, por exemplo. 1.500 quilômetros, 1.500 a 1.600 quilômetros. Você viajaria 1.500 quilômetros para comemorar o nascimento de alguém? Bom, eu creio que sim, né? Se alguém mora nos Estados Unidos, mora na Europa e nasce, você vai viajar, não é isso? É? Bom, você vai viajar de avião, né? Você não vai de bicicleta, não vai de carro, né? Você vai viajar de avião, né? Mas esses homens viajaram como? Camelo ou a pé. Saíram do Oriente, esses magos, né? Que por tradição, porque eram 3 ofertas, dizem que eram 3, mas a Bíblia não diz. A quantidade não está definida. Podemos pensar em 4, 5, 10, é isso? Agora, esses homens saem lá do Oriente e viajam para celebrar o nascimento de alguém. Então, eu não posso celebrar? Me alegrar porque Jesus nasceu? Que neura é essa? Que confusão é essa? E viajaram, então, mais ou menos 4 meses. Como é que eu sei mais ou menos? Abro lá em Esdras, capítulo 7. Quando Esdras saiu dele e veio para Jerusalém, vejam quanto tempo ele gastou de viagem. Esdras, capítulo 7, o verso 9, nos dá informação aí de uma viagem que ele fizera quando, do retorno, né, do povo de Deus da Babilônia para Jerusalém. Esdras 7, 8 e 9. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia. Olha lá. Ele partiu no 1º dia do 1º mês, né, da Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então ele viajou quanto? 4 meses. Os magos viajaram só 4? Não sei. Pelo menos 4 eles viajaram. Ou até mais. Alguns chegam a pensar que eles demoraram 1 ano para chegar lá em Jerusalém. Então esses homens estudiosos, eruditos da época, são levados a comemorar o primeiro Natal. Primeiro momento em que Jesus nasceu em Belém. Ele não estava mais em Belém, né? Ele estava numa casa aí, né? Que possivelmente, depois da manjedoura, lá em Belém, depois que a cidade ficou mais vazia, tinha uma casa lá para Maria e José com Jesus. Então, eles visitaram Jesus 4 meses depois do nascimento, pelo menos, né? Já eram 4 meses, ou até mais, 1 ano, 2 anos. Mas Jesus era um bebê. E esses homens, então, saem de lá e pensem, quando você vai fazer uma viagem de avião, você se prepara? Arruma sua mala, tamanho da mala. As mulheres, a mala é maior, né? Levam mais sapatos, né? Okay. Mas imagine agora homens saindo com camelos para uma viagem. Renunciaram à casa deles, o conforto que eles tinham, a comodidade que eles tinham, e enfrentar uma viagem de 4 meses no mínimo. Renunciaram tudo para conhecer o bebê Jesus, para celebrar o Natal. Vejam. Então, vejam que a celebração aconteceu. E diz que eles foram guiados por uma estrela. E essa estrela, quem que providenciou?
o soberano Deus. Não se sabe exatamente se foi uma confluência planetária, que apareceu uma estrela nova. É possível? Quem criou as estrelas? Não foi Deus? Para Deus criar mais uma? Ele criou tudo do nada. Então pode ter sido uma confluência planetária, apareceu uma estrela diferente lá. Ou o Deus que guiou o povo no deserto, 40 anos com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, também mostrou para os magos lá uma coluna para chegarem até Jerusalém. O fato é que foi Deus que conduziu os magos. Uma estrela apareceu. E eles chegam lá então, para celebrar o primeiro Natal. Enquanto os escribas e fariseus, sacerdotes, pode ver no texto aí, sabiam, eram religiosos, mas não foram lá. Ser religioso não é ser filho de Deus. Ser religioso não é ser crente verdadeiro. Eram religiosos, conheciam as profecias, mas foram indiferentes. Não foram lá adorar o bebê. O Herodes, então, ficou enraivecido, com ódio. Mentiroso. Disse que queria adorar, mas queria matar. Herodes é uma demonstração de que a palavra não condiz com o coração, muitas vezes. O que você verbaliza deve ser o que está no coração, mas nem sempre. Herodes disse uma coisa, era um mentiroso, e queria matar o menino. Não queria adorar. Então, os sacerdotes e escribas, indiferentes ao Natal. Como hoje tem muita gente indiferente. Aqueles que estão odiando o Natal, odiando o Cristo hoje, né? O mundo pós-moderno, Jesus não é mais o único. Ele é uma das verdades. O pluralismo do mundo pós-moderno, Jesus é Jesus, mas tem outros. Então, os indiferentes, os que estão odiando, mas os magos foram adorar o menino. Natal, então, me remete para a adoração. Aqui o microfone, por favor. Vamos ouvir então a irmã Roseli, que quer fazer uma pergunta. Aqui. Quero só tirar uma dúvida da passagem que o senhor está falando sobre a visita dos magos, com a lição que o senhor deu agora da... Ai, meu Cristo. Só um minuto. De Esdras. Eu fiquei em dúvida. A passagem de Esdras com a passagem da visita dos magos. Eu mostrei Esdras porque os magos saíram do Oriente e vieram a Belém. Esdras saiu também da Babilônia, que é no Oriente. Eu só li Esdras para mostrar mais ou menos o tempo de viagem. Para dizer que o tempo de viagem deles foi no mínimo 4 meses. No mínimo. Porque a distância era de 1.500 quilômetros, mais cerca de 1.500 quilômetros. Então eu li Esdras para mostrar que o percurso não foi fácil. Eles não tinham hotéis de luxo para se hospedar. As pousadas eram sujas e promíscuas na época. Por isso que a Bíblia fala muito de hospitalidade dos crentes, dos missionários da época. Não havia hotéis de luxo e tal. Então eles tinham que viajar durante o dia, possivelmente à noite tinham que descansar no deserto, armando uma cabaninha lá para eles e o camelo lá fora. Você imagine a marmita que eles levaram, a comida que eles tinham. Imagino que viagem. Eu falei de avião, mas faça uma viagem para o Nordeste de ônibus. Alguém já fez viagem para o Nordeste de ônibus? No verão, 35, 40 graus, sem ar-condicionado. Hoje a gente tem ar, mas... Né? Você imagine a canseira que você chega no Nordeste depois de quantos dias? 3, 4 dias. Agora imagine em 4 meses, fora de casa, viajando para celebrar o Natal de Cristo.
pois não. O microfone aqui. Ah, sim, sim. Muito obrigado. Exatamente. Eles tinham o prazo? Tem alguma passagem que determina o prazo que daria de viagem, o tempo de viagem previsto? Ou eles saíram sem saber quando iam chegar? Eu imagino que saíram, acho que não tinha um planejamento. Eu vou planejar 4 meses para ir, 1 semana visitando o bebê, depois mais 4 para voltar. Bom, no mínimo esses homens ficaram fora de casa 1 ano. Vamos chutar, né? Mais ou menos. Tem que descansar para depois fazer a viagem de volta, né? Tal. Então vejam que esse texto, além de mostrar reações diferentes ao Natal, ódio do rei Herodes, indiferença dos religiosos que conheciam as profecias sobre o Messias que viria, e os magos do Oriente que vieram adorar a Cristo Jesus. Então, o que eu quero trazer aqui nessa manhã? Que a celebração do Natal é líquida, é bíblica. Esse registro não está aqui por acaso. Está para mostrar, primeiro, que há verdadeiros adoradores, né? Os magos vieram e adoraram o infante menino Jesus, o Deus que se fez homem, o verbo que se encarnou foi adorado. E se ele foi adorado, ele era Deus. Porque só se adora a Deus. Então a adoração dos magos lembra a divindade de Jesus. Mas esses magos não eram judeus. Eles eram gentios. Isso mostra a universalidade do Evangelho de Cristo. Já no seu nascimento, vieram gentios visitá-lo. Né? Existem os místicos, mas nesse caso eram estudiosos. Eles não eram magos da magia, eles eram estudiosos. Né? Saíram. Irmãos, então o que eu estou aprendendo com esse texto aqui? Primeiro que a celebração do Natal é bíblica. Ninguém inventou Natal. Saiu do coração de Deus. Ele que no tempo determinado enviou seu Filho para nos salvar. Mostra que perante o Natal de Cristo há reações diferentes. Até Cristo voltar, essas reações estão presentes. A indiferença, conhece, é religioso, mas quem odeia Cristo, né? Tem gente aí que não quer nem se falar de Cristo, a pessoa bate em você. Mas tem aqueles que adoram. E aí eu queria então pensar um pouco. Então a minha celebração do Natal tem que ser de adoração. De adoração. Você sabe qual é o sentido literal do verbo adorar? Nós falamos muito em adoração, né? Vamos adorar a Deus. E às vezes nós temos chavões que nós verbalizamos, mas não sabemos o sentido literal. A etimologia. Igual o Natal. Natal. Então, Natale, vem do latim. Mas o verbo adorar. Você sabe o que significa o verbo adorar? É se ajoelhar literalmente, e beijar a borda das vestes de um rei, de um governador ou de um senhor. Essa é a ideia do verbo adorar. É prostração, é se humilhar, é se ajoelhar perante alguém que é maior, que tem poder. Então, quando diz que os magos vieram adorar a Cristo, o bebê, eles dizem que eles se prostraram. Veja no texto aí, está claro isso, né? Veja aí. Primeiro eles falaram já no começo, né? O verso 2. E perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Então eles estavam indo adorar um rei. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Agora veja o verso 11. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe
com Maria, sua mãe, prostrando-se, olha aí, veja que a Bíblia é clara, prostrando-se, diz o texto, adoraram. Até uma redundância ou uma complementação. Adoração significa se ajoelhar, prostração. Diz que eles se prostraram, adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A nossa adoração é esse sentimento de que eu sou um pecador salvo, eu me prostro, eu me humilho perante aquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o meu único Salvador. E a minha adoração, ela é particular e ela é coletiva. Eu adoro a Deus no meu momento devocional e eu adoro a Deus como o povo de Deus. A minha adoração pessoal, vertical, com Deus, desemboca na adoração com a igreja. Aí a importância da igreja, do culto presencial e não só do culto virtual. Né? Estamos com o povo de Deus adorando ao Senhor. E esses homens estudiosos da época, que renunciaram tudo, casa, conforto, família, e vieram adorar o menino. Eles não só adoraram, mas eles ofertaram. Foram generosos. Ofertaram ouro, incenso e mirra. Aqui nós temos aí os eruditos dizendo que quem que ganhava ouro na época? Os reis. Então, quando alguém ia visitar um rei, dava ouro, barra de ouro. Então, há aqui uma simbologia ou uma verdade que os magos já disseram, né? Queremos adorar o rei dos judeus. Então, o ouro lembra que Jesus é rei absoluto. O bebê que está circunscrito a um berço, a uma manjedoura, uma casa, ele não é qualquer um. Ele é o rei dos reis. O incenso lembra o quê? O sacerdote. No Velho Testamento, quem que oferecia incenso? Era o sacerdote. O trabalho é oferecer incenso para Deus. Lembra então que Jesus, além de rei, também é sacerdote. Mas ele não é qualquer sacerdote. No Velho Testamento, o sacerdote era um pecador. Tinha que oferecer sacrifício todos os dias, de manhã e à tarde, por ele e pelo povo. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Está lá em Hebreus. Por que da ordem de Melquisedeque? Quando você lê lá em Gênesis sobre Melquisedeque, por que o autor da carta dos Hebreus usa esse termo para Jesus? Sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque no contexto da Bíblia, a linhagem sacerdotal tinha que ter uma linhagem levítica, não tinha? Da tribo de Levi. E no Velho Testamento, toda pessoa tinha uma genealogia. O avô, bisavô e vai. Para o judeu, a genealogia era importante, para nós não. Alguém aqui sabe o nome do tataravô? Eu não sei. Bisavô? Também não sei. Sei do meu avô. Porque para nós não é tão importante, né? Agora, Melquisedeque aparece sem nenhuma genealogia. E por que Hebreus usa Melquisedeque? Bom, se não tem genealogia, Melquisedeque lembra alguém que não tem nem início nem fim. O Melquisedeque teve. Jesus é de um sacerdócio superior. Ele não teve nem princípio nem fim, ele é sacerdote eterno. E ele não precisou oferecer sacrifícios, ele mesmo foi o sacrifício. E foi uma única vez. Morreu uma única vez por nós, pecadores. Então, o incenso aqui lembra o sacerdócio eterno de Cristo. Ele se entregou por nós, ele morreu por nós, ele foi a oferta e ofertante. Ele se entregou em nosso lugar.
E mirra. Por que era usado mirra? Para embalsamar mortos. Então, hoje tem o preparo dos corpos aí, né? Você vai ao cemitério, o defunto ficou bonito, né? Parece que melhoraram a pessoa, né? Tem os recursos hoje para melhorar o defunto, né? Na época usava mirra para embalsamar ou para perfumar o defunto. Então lembra a morte. Jesus é o profeta de Deus que veio a esse mundo, proclamou a mensagem de salvação, proclamou o reino de Deus e morreu para nos salvar. Esse é o menino que foi adorado pelos magos. Rei, absoluto, soberano, sacerdote eterno que morreu em nosso lugar, se ofereceu a si mesmo a única vez, e profeta de Deus que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar. Deu a sua vida. Os 3 ofícios dele estão circunscritos nessa adoração. Então eu não posso celebrar o Natal? Só por aí já dá para saber que você pode celebrar o Natal. Mas adorando a Cristo. Não é a mercantilização, não é a confraternização. Tudo isso pode ter. A mercantilização, cuidado com o consumismo desenfreado, não é isso? Mas que mal que há reunir a família e se confraternizar no Natal. Isso é bênção, isso é alegria. Nós temos motivos a mais do que os outros para celebrar o Natal, porque nós sabemos que o Natal é adorar a Cristo, é servir a Ele, é conhecê-lo mais, é ter mais relacionamento com Ele, nossa intimidade a cada dia. Tudo bem? Está claro? Alguma pergunta? Pois não, aqui o microfone. Obrigada. Há pouco tempo escutei um estudo sobre esse texto também e não tinha nunca pensado nisso, né, da lambança que a gente faz, porque às vezes a gente vê teatro desse momento, do nascimento de Jesus, ou a gente vê a montagem do presépio, e os magos nunca estiveram na manjedoura. E a gente vê sempre ali junto à manjedoura, né? E a gente nunca para pensar que eles não visitaram Jesus na manjedoura, mas que visitaram Jesus tempo depois na casa. Né? Sim, sim. Ok. É porque as comemorações do Natal, eles misturam muitas coisas. As pessoas que fazem esses presépios, elas fazem pela tradição, pela influência, elas não vão procurar o fundamento real da Bíblia. Então, por isso que há essas confusões, exatamente. Mais alguém? Tudo bem? Aqui o microfone, por favor. E tem uma diferença muito grande entre homenagear e adorar, porque na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que eu tenho uma, está escrito que eles foram homenagear a Jesus. O senhor não acha, pastor? Bom, as traduções da Bíblia são tendenciosas. Há boas traduções, boas versões, e aquelas que são execráveis. Essa é uma delas. Então, como eles nem creem que Jesus é Deus, que Deus se encarnou, então eles não creem na Trindade, e eles não comemoram o Natal, tem que colocar um verbo que não é a tradução literal. Se você buscar no grego, é adorar mesmo, é prostrar-se, adorar, com esse significado de se ajoelhar e beijar a borda da veste daquele que é superior. Entendeu? Então, quando eu estou adorando a Deus na igreja, como se eu estivesse ajoelhado aos pés de Cristo, beijando os pés dele e agradecendo. Senhor, eu te agradeço porque tu me salvaste. Então são essas versões tendenciosas, exatamente. Mais alguém? Pois não, a irmã Sandra, que está pedindo a palavra, microfone. Acho que a gente precisa ter muito cuidado com leitura de Bíblias diferentes,
Por exemplo, essa Bíblia da Testemunha de Jeová, você pode até ler para você ter o conhecimento do que eles pensam, mas não levar a sério, porque tem muita coisa, muita heresia nessas Bíblias. Inclusive, eles não comemoram nem Natal e nem aniversário de pessoas, porque por uma heresia muito grande, né? Então, a gente não pode considerar esse tipo de Bíblia. Ok. Não, eu posso ler, como a irmã disse, para saber os erros que eles têm, de versões, de traduções e de interpretações. Entendeu? A hermenêutica, a Bíblia, é uma parte importante quando você pega a Bíblia para poder ler o texto no seu contexto e analisar os termos na sua etimologia e dentro do seu contexto, como a mensagem pode ser transmitida. Então, eles são especialistas em textos fora do contexto, uma versão adulterada, ruim demais, entendeu? Então, temos que tomar cuidado, exatamente. Ok, posso prosseguir? Esse texto está claro, há mais elementos no texto, mas eu dei aqui uma pincelada, você vai ver aí que o nascimento de Cristo já estava predito, que era lá em Belém, Miqueias falou. Então, todo o texto aqui é muito rico de informações. Né? Isso, eu peguei mais a questão aqui da celebração e da adoração dos magos, né? Para mostrar que o Natal nós devemos celebrar com alegria, com júbilo no nosso coração. E o próximo texto é de Lucas 2. Se aqui eram magos, eruditos, estudavam astrologia e outras. Aqui temos pastores. Pastores, homens incultos, iletrados, desprezados, né, na época. Né? E veja que eles celebraram o Natal. Então, o Natal independe de posição social, de recursos financeiros, de intelectualidade. Né? Então, vamos ler o texto aí de Lucas 2, 8 a 20, né? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Podem ler, por favor? O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Olha aí, o Natal é grande alegria, temos que celebrar. Que o será para todo o povo. E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Bom, o mesmo Deus soberano que moveu a confluência lá planetária para uma estrela, ou apareceu lá uma coluna de fogo, que levou os magos a adorarem ao Cristo que tinha nascido, é o Deus soberano que agora então se manifesta aos pastores.
Primeira lição, Deus não faz acepção de pessoas. O doutor precisa de Deus. O humilde precisa de Deus. Intelectualidade não quer dizer que você resolveu o seu problema espiritual. E agora, então, pastores são visitados e conhecem a mensagem do Natal. Vocês sabem que na época os pastores era uma profissão desprezível. Os religiosos não gostavam dos pastores. Eles não podiam ir às sinagogas. O trabalho deles não permitia. Então eles eram homens simples do campo, desprezados, uma classe relegada ao desprezo. E agora então esses homens recebem a mensagem que Jesus tinha nascido. Deus é assim. Deus surpreende. Né? Deus não apareceu para os escribas. Escribas, o Messias nasceu. Porque eles eram cheios de si. Os fariseus conheciam as escrituras abundantemente. Eram professores de teologia da época. Mas eram cheios de si. Magos, estudiosos, tementes, adoraram o Messias. Agora os pastores, desprovidos de tudo. De posição social, prestígio, homens do campo, trabalhavam o dia inteiro cuidando de ovelhas, à noite ficavam no aprisco das ovelhas, né? Vocês sabem que, quando fala de aprisco de ovelhas, eram cercados de pedras ou de madeira, com vão para a entrada e saída das ovelhas. Não tinha porteira, não tinha porta. A porta das ovelhas era o pastor que ficava a noite inteira ali. Porque se ele não ficasse ali, ladrões vinham roubar ovelhas, ou animais predadores vinham comer as ovelhas. Por isso que Jesus diz lá em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Porque no aprisco o pastor era a porta. Até uma possibilidade de que a nossa expressão na língua portuguesa só se passar em cima do meu cadáver. Você não fala isso? Só se passa em cima do meu cadáver. Tem origem lá. Porque para poder comer uma ovelha ou roubar, tinha que matar o pastor. E esses homens, então, dedicados ao pastoreio, humildes, desprezados, não tinham vida religiosa, não podiam ir à sinagoga, não tinham tempo para ficar lendo a Torá, estudando a Torá, não é isso? Agora são visitados e vão adorar, celebrar o Natal. O Natal é para todo mundo. Humildes e ricos, letrados e letrados. A salvação não escolhe condição social. É possível o rico no inferno e o pobre no céu. Ou o pobre no inferno e o rico no céu. E o que me encanta nesse texto aqui, além de riquezas que ele tem, no verso 11, por exemplo, né? A mensagem sobre o nascimento de Cristo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A criança que está na manjedoura, visitada pelos pastores, é o Salvador, único. É o Cristo, é o Messias prometido. A palavra Cristo significa ungido, Messias. Ele é Salvador, ele é o Messias, e ele é o Senhor. O senhorio dele. E diz o texto que os pastores vão lá visitar. E o que me encanta é que eles ficaram tão admirados, tão felizes. Veja o verso 20. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como eles foram anunciados. Quem conhece Jesus, nunca volta do mesmo jeito. Conhecer Jesus é mudança de vida. Aqueles pastores nunca foram os mesmos homens, depois que conheceram a Cristo, que viram o Cristo. Voltaram glorificando a Deus. Então, no meu Natal, além de adorar a Cristo como os magos, eu tenho que louvar a Deus, glorificá-lo por isso, bendizê-lo. Quer um cardápio seja requintado, um cardápio simples, não é um cardápio que faz o meu Natal ser melhor. Não.
cardápio é um detalhe. Os pastores foram sem presentes, sem ofertas. Mas louvar e adorar no Mestre. Então eu devo celebrar o Natal, irmãos. Esses dois textos são claríssimos. Estão registrados na Bíblia. Para o nosso ensino, para a nossa orientação e para a nossa celebração. Então celebrem o Natal. Mas celebrem com Jesus. Adorem Jesus. Glorifiquem Jesus. Amem Jesus. Preguem Jesus. Mostrem Jesus nas suas vidas, onde vocês estiverem lá com a família. Imite Jesus. Esse Jesus que nasceu em Belém, foi ele que disse aos discípulos lá, quem é maior, quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? É lógico que quem está sentado à mesa é maior do que quem serve à mesa. No meio de vós eu sou como quem serve à mesa. Irmãos, que lição. Que lição para o Natal. Use o Natal para servir pessoas. Não seja o acomodado, o tranquilão. Arrume cozinha depois. Se alguém precisar de uma ajuda lá na confraternização, pega um pedaço de salmão menor, deixa o maior para mim. Pois não, o microfone aqui. Por curiosidade, considerando que os magos levaram em torno de 4 meses até chegar em Jesus, e não diz nada que eles vão encontrar uma manjedoura e sim numa casa, os pastores encontraram Jesus na manjedoura, envolto. Questão de tempo, isso quer dizer que os pastores visitaram primeiro que os magos. Chegaram primeiro. Conclusão que podemos chegar, porque se eles visitaram na manjedoura e os magos na casa, os estudiosos chegam a essa conclusão de que a visita dos magos foi no mínimo 4 meses depois. Alguns chegam a estimar até 1 ano, alguns até 2 anos depois. Então, exatamente, essas são conclusões a partir da narrativa bíblica. Isso mesmo. Então, os pastores foram logo. E por que eles foram logo? Eles estavam ali. Eles eram pastores ali ao redor de Belém. Ali eram os campos dos pastores. Inclusive, Belém, perto de Jerusalém. Então, os sacrifícios que aconteciam no templo eram oriundos dos campos do pastoreio das ovelhas, dos cordeiros de Belém. Ali era o local maior de fornecimento para Vejam, pastores desprezados pelos religiosos, mas eles que tinham cordeiros para poder oferecer o sacrifício no templo. Exatamente. Ok. Microfone para o Aureliano, por favor. Gostaria de perguntar para o senhor, na bandeira de Israel tem uma estrela, 2 triângulos, um de cima e um embaixo. Então, eu quero saber se, depois de Constantino, antes da Idade Média, sobre o presépio. Bom, então vamos por parte. Presépio, Constantino e estrela. Bom, eu nunca estudei a bandeira de Israel, então eu vou me limitar a não dizer nada. Possivelmente a estrela por causa da estrela de Davi, mas eu não sei, eu estou apenas aqui deduzindo. Então, eu prometo estudar a bandeira de Israel e trazer uma resposta aí sobre essa questão da bandeira, o que ela tem lá. Eu nunca pesquisei nem na internet, então eu fico devendo. Eu dei um estudo aqui sobre o povo de Israel, que hoje não tem privilégios, mas sobre a bandeira eu nunca falei. Sobre Constantino, no meu estudo de hoje tem uma parte, o Natal na história.
Então, se o irmão puder segurar, não sei se vai dar tempo hoje, mas o meu estudo tem 3 momentos: celebrações do Natal, bíblicas do Natal, o Natal na história da igreja, que é o segundo ponto do meu estudo, e o terceiro momento do meu estudo seria a soberania de Deus no Natal, um texto de Paulo aos Gálatas, né? Então, a questão do Constantino aí. A estrela representada para o povo de Israel, de Deus, seria Jesus? Bom, Jesus é da raiz de Davi, a estrela de Jacó, não é isso? Então, no contexto bíblico, a estrela, inclusive eu chego a alguns até de concluir por que foi uma estrela que conduziu os magos. Porque lá no caso de Balaão, já foi mencionado a estrela de Jacó, que já é uma profecia sobre Cristo, não é isso? E lá em Apocalipse lembra que Jesus é a estrela da manhã. Então lembra por quê? Então há um indicativo. Agora não sei se essa estrela tem a ver com a bandeira de Israel. Então eu não vou me aventurar em cima disso, tá bem? Ok, mais alguma pergunta que eu possa responder? Que eu não sei, eu não respondo. Ok. Então eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas está esgotando já, né? Acho que vão subir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pincelada rápida agora, então, o Natal na história. E na história da igreja? Celebraram o Natal ou não? Então, tem algumas dicas aí que eu consegui pesquisando a história. No 2º século depois de Cristo, já se tinha menções de opiniões sobre o Natal. Não tem uma data exata, mas já se... Então, 2º século depois, já se tinha menções. No 3º século depois de Cristo, Hipólito, bispo de Roma, indicou a data de 2 de janeiro para comemorar o nascimento de Cristo. Então indicou esse bispo lá de Roma, chamado Hipólito. No 4º século depois de Cristo, já encontramos registros de que as igrejas promoviam trabalhos especiais em comemoração ao nascimento de Cristo e ao batismo de Cristo. No 4º século. Mas tem um personagem da história aqui, no 5º século, chamado Agostinho. Ele foi um teólogo. Ele se converteu, tornou-se um grande teólogo. Nós temos a teologia paulina. Agostinho pegou as cartas de Paulo e teve uma visão teológica séria. E depois João Calvino. E esse Agostinho, então, ele escreveu o seguinte: de acordo com a tradição, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Porque a data de 25 de dezembro é uma tradição. Ninguém sabe o dia que ele nasceu. Sabemos que ele nasceu e temos que celebrar. Então a tradição dizia que foi dia 25 de dezembro. Não é a data mais adequada, tal. Essa se tornou a data aceitável para as igrejas do Ocidente, sendo que no Oriente a data observada ficou firmada no dia 6 de janeiro. Vocês já viram por aí, na época, porque dia 6 de janeiro é comemorado a visita dos magos. Então você sabe que tem o Dia dos Reis, comemorado aí. Pessoas que vão de porta em porta cantando música de Natal, acho que vocês já viram isso, né? Então, dia 25 de dezembro e dia 6 de janeiro são datas convencionais. Convencionais. Bom, mas eu tenho que comemorar o Natal de Cristo. Se tudo está caminhando para isso, por que eu não posso? Eu sei que não foi dia 25, ninguém disse que foi. Mas é uma data escolhida que tudo está levando para isso. Então, por que eu não posso comemorar? Eu sei que não foi esse dia, é tradição. Mas eu posso aproveitar para celebrar mais e para pregar a Cristo. Para adorar a Cristo e pregar a Cristo. Agora, uma outra informação da história. Os reformadores do século XVI, homens sérios, João Calvino, Lutero, Zwinglio, John Knox. O que esses homens disseram sobre o Natal? Eles não foram levianos. Foram homens sérios. Homens que Deus usou para levar a igreja de volta à palavra de Deus. O que eles falaram? Os reformadores do século XVI aceitaram a celebração do Natal
como uma legítima expressão da adoração cristã, dando continuidade a essa tradição. Então os reformadores não é paganismo. Que não, vamos celebrar. Ele não nasceu? Nasceu. Que mal que há de celebrar? Tem mal. Então veja, então, na história da igreja, não há nenhum questionamento. Natal foi celebrado. Teve esse percurso e nós estamos o quê? Vinculados à reforma do século XVI. Somos uma igreja reformada, calvinista. Vamos seguir então. Não vamos ficar dando ouvido para esses aventureiros do século XXI que estão inventando uma série de coisas. Né? A árvore de Natal é paganismo. Porque lá na origem, lá, sei lá, da Europa, era depósito de demônios, o pinheiro. Alguém sabia disso? Eu sei porque eu fui ler. Eu nasci em igreja presbiteriana, vendo árvore de Natal na igreja, pisca-pisca, e nunca isso me desviou de Cristo. Nunca. Eu gostava. Árvore de Natal na igreja. Né? Você tem árvore de Natal na sua casa? Ornamentação. Era lembro Natal, porque nesse período todo mundo coloca. Eu não estou adorando a árvore de Natal. Estou adorando a Cristo. Mas estão inventando coisa aí. Tudo é paganismo. Ok. Eu tenho um estudo só sobre isso, o simbolismo do Natal. Pegar a árvore de Natal, pegar a vela, tal, mas não é hoje. Então, na história é isso. Não há nenhum questionamento da história da igreja que eu não posso celebrar o Natal. Não. Ok, caminhando então mais, outro ponto eu vou pular hoje, porque ele é extenso. A soberania de Deus no Natal. Então eu vou deixar esse ponto aí para um estudo completo. Eu exponho exatamente que o Natal está dentro da economia da soberania de Deus. Eu vou pular então para a minha finalização. Vou dar um salto aí. Vou para a minha conclusão e aplicação. Conclusão. O coração da mensagem do Natal é Jesus. O rei nasceu. Não nasceu? Os magos foram, os pastores foram, os anjos, os pastores, os magos, todos vieram adorar um rei. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. A grande mensagem do Natal é que todos nós somos chamados a adorar ao rei. Portanto, apesar de haver manifestações contrárias, não há fundamento para que não celebremos o Natal com grande alegria, louvando a Deus por ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar e reinar soberano. Aplicação. Se você já é um cristão, o desafio é esse. Honre a Jesus como seu rei, como cidadão do seu reino. Não estou sugerindo que você tenha de dar uma oferta especial bem rica, ouro, incenso, mirra, a alguém ou à igreja. Você pode dar, mas não estou exigindo que você dê ouro, não. Esse evento histórico já passou, mas você deve examinar a sua vida e verificar qual parte dela você tem preservado para mantê-la sob seu controle. Jesus deve reinar, lembre bem disso, olha aí, em todo o seu ser, no seu relacionamento, sem rancores, sem raiva, sem ira, sem ressentimento. Natal é perdão. Resolve estar lá, confraternizando lá com cardápios, tem ódio no coração. Na sua visão do dinheiro, você é egoísta, sem egoísmo, sem avidez pelo conforto, pela última novidade, sem consumismo desenfreado, na sua seletividade de divertimentos. Você tem que dar glória a Deus nos seus divertimentos, nos programas de televisão, nos sites, redes sociais, das músicas, na sua guarda contra a pornografia, contra a imoralidade, na sua observância quanto aos claros preceitos de Deus em sua palavra. Isso é Natal. Vida pura, simples, santa, adorando o rei. E amém. Na próxima, então eu vou dar uma aula depois, um outro dia, sobre o Natal na soberania de Deus, ok?